Vamos agora falar do painel Advocacia do Futuro e as Novas Tecnologias. O salto tecnológico que a advocacia deu nos últimos anos acabou alterando significativamente a rotina dentro dos escritórios, reduzindo a burocracia, aquela história de cada vez menos papel ou papel zero, os custos e melhorando também a performance e soluções colaborativas. Então, para discutir essas perspectivas da advocacia 5.0, eu tenho o prazer de convidar aqui ao palco 4 convidados. Doutora Giovana Ventre, do Jurídico do Google, uma salva de palmas. Doutor Alexandre Zavalha, da FGV, Direito da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada, seja bem-vindo. Doutor Eduardo Irano, do Jurídico da Hyundai. Seja bem-vindo. E, mais uma vez, eu tenho o prazer de chamar o doutor Solano de Camargo, sócio da LBCA, que vai conduzir aqui para vocês esse painel. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada. Ótimo painel para vocês. Boa tarde, gente, para todas e para todos. Esse é um tema que nós temos conversado bastante, não só aqui no escritório, mas na UAB. A gente até promoveu um curso rápido sobre esse tema. E é um tema que, se a gente tivesse conversado no começo do ano, eu acho que as impressões seriam umas, agora nós estamos com outras impressões. É um assunto muito novidadeiro. Eu estava até conversando com o pessoal agora no intervalo, que a gente achava que essas novas inteligências artificiais iriam ajudar a diminuir ou acabar com os trabalhos repetitivos, com os trabalhos mais, digamos assim, menos qualificados. E parece que está acontecendo o contrário. Eu estou vendo, assim, aparentemente, esses trabalhos desafiando médicos, desafiando advogados, causando um certo medo nas pessoas. Então, aqui, gente, eu estou com um painel super estrelado, formado por amigos e pessoas que eu considero, assim, mega especialistas no assunto. E, para começar, para falar um pouquinho sobre suas impressões, justamente sobre a advocacia do futuro e essas novas tecnologias, eu queria convidar o doutor Eduardo Irano, diretor jurídico da Hyundai. Obrigado, doutor Eduardo. Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui hoje, celebrando um marco importante, 20 anos de LBCA, parabéns. E estou em belíssima companhia, né, para falar de um tema bem interessante, na advocacia, o futuro da advocacia e tecnologias. E quando se fala em Hyundai, né, Hyundai quer dizer modernidade. E quando me convidaram, eu gostaria de trazer, falei, poxa, eu acho que eu posso contribuir fazendo o contraponto dessa questão da utilização da tecnologia, né? Como departamento jurídico, como é que eu utilizo essa tecnologia? O que a empresa espera disso? Falando agora rapidamente com o Alexandre, ele perguntando, poxa, que tecnologias você usa lá na Hyundai? Como é que está, né? Eu acho que a resposta foi um tanto quanto frustrante, que eu falei assim, poxa, não uso tanto quanto eu gostaria, ou talvez tanto quanto eu deveria, né? Mas por que isso? Acho que, no primeiro momento, quando a gente fala de advocacia do futuro, vamos olhar para trás. O que a gente tem como arcabouço jurídico aqui no Brasil, né? Leis não tão claras quanto a gente gostaria, decisões judiciais, às vezes controversas ou até surpreendentes, né? Então, ainda há uma aura de uma instabilidade jurídica. Não sei vocês, eu ainda não quero ser pessimista, acho que sou realista, acho que a gente vai ter esse cenário ainda por alguns anos à frente. Esperamos que isso mude, né? Mas, então, o que fazer, né? Lamentar? Não. Sabendo disso, o que o acionista, o que o cliente, o que a empresa espera de um jurídico? Antes de responder isso, a gente precisa pensar o que a empresa quer oferecer à sociedade. E aí, quando a gente olha as empresas, né, da nova economia, a gente vê as novas empresas, o que eles oferecem, né? Eles têm como foco central o consumidor, né, o seu cliente, utilizam a experiência dele para projetar as suas soluções, para projetar a sua estratégia e os seus negócios. Eu acho que cabe ao departamento jurídico fazer a mesma coisa. Não esquecer, primeiro, quem é o seu cliente? É o cliente interno. Então, o que o cliente interno espera do jurídico? E aí depois, o que o presidente, o que o acionista espera do jurídico? Acho que é a mesma coisa que ele espera de todas as outras áreas, né? O jurídico é um cost center, né? Ele não vai ser um departamento educativo, ele vai ser um cost center.
Mas há inúmeras formas da gente criar valor, né, do jurídico criar valor, e acho que esse é o ponto. O jurídico hoje deve saber, hoje e amanhã, né, deve saber criar valor para a sua empresa. E será que os departamentos jurídicos, será que os meus colegas gestores jurídicos sabem como criar valor para a sua empresa? Será que eles sabem o que é valor, o que a empresa considera valor para dentro de casa e para o seu cliente externo e para o seu acionista? E aí, quando a gente identifica isso e mapeia, eu vejo 4 pontos importantes, né? Primeiro, qual que é a função de um departamento jurídico? Prover segurança jurídica. Depois, segundo, né, trabalhar com pessoas. Então, ter a habilidade de trabalhar com pessoas. A gente estava vendo aqui agora o painel sobre soft skills, muito importantíssimo. Terceiro ponto, né, processos e procedimentos muito bem fundamentados, estabelecidos, né? E, por último, e não menos importante, tecnologia. É a tecnologia que vai ajudar a gente a desenvolver o fluxo de trabalho que vai facilitar, que vai gerar, que vai ajudar a contribuir à geração desse valor que a gente tanto precisa para a empresa. E eu acho que os meus colegas aqui terão muito mais propriedade para falar agora de quais são as tecnologias que existem no mercado, né, para que sejam aplicados. Poxa, Eduardo, mas você não respondeu. Qual a tecnologia que você usa? Né? Eu uso o bom e velho Planilha Excel. Ainda tenho alguns softwares que nos ajudam a fazer a gestão, né, dos processos internos. E aí, conversando com o Alexandre agora, eu falei assim, poxa vida, né, você precisa me ajudar aí agora a identificar, né, novas oportunidades e como fazer. Eu disse a ele, e ele me falando aqui dos projetos que ele está engajado, eu falei, poxa, acredito que uma grande dificuldade que você deve encontrar nas empresas é o custo. Tá, legal, gostei, mas quanto vai custar? Né? Não tem o budget. Né? Quantos de vocês já falaram isso aqui ou já ouviram isso? Né? Não tem o budget. Né? E a questão do budget vai ser solucionado quando, aí voltamos ao meu ponto, quando o departamento conseguir demonstrar que ele sabe gerar valor para a empresa, vai deixar de ser um cost center, puro cost center. E as empresas vão começar, os CFOs vão começar a abrir mais os ouvidos para escutar o jurídico, para fornecer recursos financeiros para que eles consigam aparelhar os seus jurídicos e assim gerar valor para os seus clientes. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo. É um desafio para o jurídico, é um desafio para os advogados externos, é um desafio para os advogados dos escritórios menores. Realmente, a gente acaba sendo atropelado, às vezes, pelas novas tecnologias. E aí, gente, eu tenho satisfação agora de apresentar a doutora Giovana Ventre, advogada do jurídico do Google, e também agora recém-nomeada secretária executiva da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB. Giovana. Obrigada. Obrigada, Solano. Queria agradecer ao Solano pelo convite, queria cumprimentar Eduardo, professor Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês, e também cumprimentar todas as pessoas que estão conosco hoje. Sei que o adiantado da hora já está todo mundo super cansado de tantos painéis super bacanas, mas o dia vai avançando e a gente vai se cansando, então agradeço vocês terem permanecido até agora conosco. E também queria agradecer a LBCA, porque é um grande parceiro nosso no Google há muitos anos, muito antes de eu entrar na empresa, e é um orgulho muito grande para a gente estar com todo o time do Google aqui hoje. Então, antes de você nascer, praticamente. Acho que sim, Solano, obrigada. Fico feliz que parece. Mas queria agradecer em nome do nosso time. Camila também falou brilhantemente hoje pela manhã, e é um prazer e uma honra para a gente poder estar nesse evento e contribuir um pouquinho aqui com os painéis. Já dou um spoiler, que está aí no telão bem grande, mas quando eu fui convidada, Paulo e Solano me fizeram um convite, agradecendo também ao Paulo pela gentileza de ter me chamado. Mas quando me falaram sobre o painel, eu pensei, poxa, quais tecnologias a gente pode apresentar, o que a gente pode falar, especialmente considerando que os jurídicos das empresas, e no jurídico do Google não é diferente, a gente ainda tem diversos processos manuais, processos que são feitos de maneira literalmente igual os astecas faziam, que é lendo os documentos e literalmente com revisões por pessoas, por humanos. Então, pensei, onde eu posso colaborar para esse debate, o que eu posso trazer de interessante, e aí, nada mais apropriado para esse evento e para esse summit do que falar sobre criatividade.
Então, a Cristiane, quando estava aqui no TED Talk anterior, falou sobre isso também, o impacto que a criatividade tem. E eu acho que é um elemento que, de fato, tem um potencial para trazer a inovação muito grande, não só nos departamentos jurídicos, mas de uma forma que a gente possa contribuir para o aculturamento das pessoas e, no nosso caso, no Google, dos nossos usuários, quando a gente fala sobre leis, regramentos, arcabouços regulatórios, arcabouços principiológicos, coisas que são, à primeira vista, complexas, mas que a gente pode ter uma tarefa proativa bem legal se a gente aplicar a nossa criatividade de uma maneira bacana para disseminar esses conceitos. Recentemente, quando eu tomei posse, e aí aproveitar aqui, porque eu espero que ela esteja assistindo a gente, a Juliana Caishi, que é a nossa antiga secretária executiva e só está deixando a posição porque vai entrar de licença maternidade. E aí, quando eu assumi, eu e Ju fizemos uma conversa com a Comissão de Privacidade da OAB, e nessa conversa eu comecei dizendo que eu tenho uma preguiça muito grande quando eu vejo advogados e advogadas falando que algum assunto é muito complexo. Me dá um bode tremendo. A pessoa começa a falar e diz, nossa, muito complexo. Já tenho uma preguiça de início e falo, complexo é mandar foguete para a Lua, complexo é fazer cabo submarino, acho que lei não é tão complexo assim. E por que eu estou falando isso? Porque a ideia de usar a criatividade, a inovação e as tecnologias como forma de adequar a linguagem para o público-alvo que você quer endereçar é uma das nossas maiores dificuldades. Então, aqui no Google, um dos temas que eu trabalho com privacidade e proteção de dados. E vocês todos já devem ter ouvido falar da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor há poucos anos atrás, e na dificuldade que as empresas tinham em implementar soluções, seja, como o Eduardo bem falou, em planilhas de Excel, fossem em mecanismos de implementar opções de mapeamento, opções de relatórios de impactos, enfim, eu posso sair aqui falando sobre uma série de especificidades técnicas e coisas que a lei fez com que os agentes de tratamento tivessem a obrigação de resguardar e de elaborar, mas fato é que um problema muito comum das empresas e também do poder público é o fato de que as pessoas ainda não tinham o conhecimento, quase que um direito cívico, conhecimento sobre a cidadania do que a lei fala. Quando a gente lançou esse projeto, e já vou chegar nele, o Joacir Rael, que é diretor da NPD, estava lá no Google num evento e disse que ele tinha o hábito de chegar no aeroporto e perguntar se as pessoas conheciam a LGPD. E aí o Dr. Rael disse que 100% das pessoas diziam que não conheciam. E que ele ficava muito triste, porque ele falava, eu não consigo nem dizer de onde eu sou, porque eu vou falar que sou diretor da NPD e ninguém vai saber o que é a autoridade, o que é a lei. E aí, da onde surgiu isso? Acho que a ideia de usar tecnologias e inovação é sempre, e isso é um dos princípios que o Google acredita, mas não só, a tecnologia e a inovação tem que ser usada para trazer benefícios com responsabilidade e benefício para as pessoas. Se for uma tecnologia excludente, com comportamentos e vieses que sejam literalmente excludentes, exclusivos e que excluam grupos subrepresentados, essa tecnologia não é benéfica para ninguém, não é benéfica para nós, não é o tipo de tecnologia que a gente acredita. E, para isso, as pessoas precisam conhecer o que a lei diz, poder exercer a cidadania que está prevista, enfim, os direitos que estão ali previstos, e, para isso, a gente precisa saber comunicar. Então, de novo, até falando sobre o professor Mônaco, que estava aqui mais cedo, e a Cristiane também mencionou isso, é muito importante que a gente explore essa criatividade para coisas benéficas, mas também que a gente saiba a forma correta e a forma efetiva de comunicar. Vocês já devem ter visto, porque todo mundo já viu, políticas de privacidade que são feitas por advogados para advogados, que nada mais são do que documentos jurídicos ininteligíveis, que basicamente só quem entende é esse público que está aqui. Se eu sair ali na rua agora e perguntar, eu e Solano, pessoal, você leu uma política de privacidade essa semana? Eu tenho certeza, assim como o Dr. Rael, que 100% das pessoas vão me responder que não. E a ideia aqui é justamente ter uma comunicação acertada, baseada na linguagem. E foi aí que surgiu a nossa ideia
de desenvolver uma revista especial em parceria com a Maurício de Souza Produções, que é um projeto feito a 200 mãos, mas que visa justamente combinar as duas coisas. Então, ter uma linguagem efetiva, uma linguagem que Google ou nenhuma outra empresa de tecnologia jamais teria, que é saber o público-alvo, saber a sua audiência e, a partir daí, conseguir comunicar isso de maneira muito contundente, muito fácil, muito palatável. Então, essa parceria foi lançada em novembro do ano passado. O gibi está integralmente disponível online. Vou pedir para o pessoal colocar aqui no telão. O site, se vocês digitarem no Google, Turma da Mônica, proteção de dados, Google é o primeiro link, vai ser super fácil. Pode subir um pouquinho, por favor. Está aí a capa da nossa revista especial. E essa revista foi justamente desenvolvida para que a gente conseguisse coadunar essas duas pontas. Então, trazer a informação, mas trazendo uma linguagem que nem com o melhor recurso audiovisual, nem com vídeos explicativos, nem com os melhores advogados existentes, a gente conseguiria concretizar caso a gente tivesse tentado. Google ou qualquer outra empresa, digo isso com a maior tranquilidade, porque, e estava falando isso hoje pela manhã com alguns colegas, a gente está num mundo hoje em dia super polarizado, com opiniões muito distantes, mas se tem uma coisa que é unânime, é a Turma da Mônica. Maurício de Souza Produções conseguiu fazer um feito bem bacana, porque eles têm um crivo editorial muito forte, efetivo, potente, e é uma marca que transmite confiabilidade, além de ser um veículo que nós entendemos que é justamente para unir essas duas pontas. Não adianta ter a melhor das tecnologias, a melhor robustez. Então, o Google, por exemplo, tem tecnologias que possibilitam você fazer um check-up de privacidade, desabilitar ou habilitar todas as suas funcionalidades em um único lugar, que é aquela técnica do balcão único. O professor Solov fala muito sobre isso, nem vou me alongar aqui nessa parte conceitual, porque, modéstia a parte aqui, acho que a Mônica e esse projeto são muito melhores do que eu falando sobre teóricos do direito, mas acho que é muito importante que a gente consiga colocar, e foi muito importante que a gente conseguisse colocar nesse gibi, conceitos da LGPD, mas não só, maneiras também como a gente pode trazer a privacidade para o centro das famílias em uma narrativa que é muito aderente ao que as famílias brasileiras já estão acostumadas. Então, eu brinco que é quase como se fosse um filho para nós. Sabe quando você encontra pais assim, especialmente os de primeira viagem, que a primeira coisa que a pessoa faz é sacar o celular para mostrar a foto do filho? A gente faz isso com o projeto da Turma da Mônica. A pessoa me encontra na rua, eu estou mostrando. Encontra outra pessoa do time, ela está mostrando. Porque, de fato, a gente tem muito orgulho dessa parceria, desse projeto bem-sucedido, e a gente entende que não só é uma ideia de aproveitar a inovação e linguagem para algo muito efetivo, como também preconiza o artigo 14, parágrafo 6º da LGPD, que diz que a gente precisa observar as características psicomotoras e as características específicas dos desenvolvimentos das crianças quando a gente quiser comunicar sobre, enfim, privacidade e proteção de dados para as crianças e para os adolescentes. Além disso, eu acho que as tecnologias, enfim, elas são, como o Solano bem falou, elas estão mudando muito rapidamente, e a gente tem uma preocupação também como empresa de que essas tecnologias tenham sempre uma vertical principiológica muito grande. É o que acontece com a inteligência artificial, é o que permeia também essa revista, que é basicamente seguir alguns princípios que as tecnologias, além de necessariamente precisarem ser benéficas para as pessoas, caso contrário, elas não vão servir para nenhum propósito que a gente acredita, elas também precisam ser testadas, e testadas de maneira que a privacidade sempre esteja no centro de tudo que está sendo feito. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é muito comum que as pessoas migrem para uma análise de, meu Deus, a privacidade, tratamento de dados massivo, o que vai acontecer? Inteligência artificial para a gente que não traga
essas duas vertentes principais, que é benefícios concretos para as pessoas, além de privacidade e segurança, não é uma inteligência artificial que a gente acredita, com a qual a gente briga por e que a gente entende que vai ser benéfica e vai ajudar não só as pessoas a exercerem a sua cidadania, mas também a advocacia, enfim, os departamentos jurídicos das empresas a comunicarem as coisas de uma maneira efetiva. Acho que é isso, pessoal. Convido vocês a acessarem o Gibi, a lerem, mandarem feedback para nós e também aproveitar esse finalzinho para fazer um merchan no Instagram do Google Brasil e da Turma da Mônica. A gente tem posts mensais que falam sobre assuntos que não estão no Gibi. E foi um pedido do Solano que a gente atendeu prontamente, foi um pedido feito na comissão da OAB no último mês. O post dessa semana, que foi lançado exatamente hoje, também para prestigiar o Summit, é sobre a relação entre inteligência artificial e privacidade. Então, para quem tem Instagram, para quem segue a Turma da Mônica ou o Google Brasil, a gente tem lá um carrossel de imagens que explica de maneira muito fácil e acessível qual é a intersecção desses dois grandes temas e como a gente pode ajudar as famílias a inserir essas discussões no âmbito das crianças, adolescentes e também das pessoas que não têm tanta familiaridade com esse tema. Super obrigada. É sensacional, eu posso testemunhar o efeito que faz o Gibi quando a Giovana comenta, aliás, foi um projeto, um golaço, porque é um tema realmente que tem tudo a ver com a advocacia do futuro, porque ele é um tema que pega todas as áreas, pega direito do trabalho, direito da família, direito das obrigações, pega direito civil, e como passar isso, né? Então, como o professor Mônaco comentou sobre as novas gerações, e aquela questão, às vezes, da ansiedade. Então, essa maneira de comunicar do advogado tem tudo a ver mesmo, são soft skills que têm brindado com essas novas tecnologias e que obriga a gente a ser criativo. Então, quer dizer, é um leque de coisas que nós estamos discutindo. Então, é isso, Giovana. E aqui eu tenho meu amigo, o professor Alexandre Zavalli, é o próximo painelista, estudioso do tema de inteligência artificial e legal design, aliás, novo professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sobre inteligência artificial. E aí, professor Alexandre, nós estamos distribuindo aqui, a LBC está distribuindo hoje uma coletânea de artigos jurídicos sobre direito e tecnologia, e queria contar para vocês, é um spoilerzinho, o pós-fácio do livro, né, o contrário de prefácio, porque o último comentário foi escrito por nossa inteligência artificial. Então, a Diana escreveu o pós-fácio do livro. Alexandre, o que vai acontecer? Vai acabar os advogados? Vão acabar? A inteligência artificial vai superar todo mundo? Onde é que isso vai parar? Primeiro que, obrigado Solano, um grande prazer estar aqui nesse dia de festa, junto com a Giovana e o Eduardo, que inclusive foi meu aluno já, né, de um dos cursos, era a responsabilidade, né? E assim, a gente começou a trabalhar com a tecnologia na área do direito há mais de uma década, e vocês foram pegar desde os primeiros textos, os vídeos, a gente sempre falou, né? O centro de tudo isso, em primeiro lugar, é o direito. Né? A parte técnica do direito, ela sempre vai continuar sendo, né, o centro de tudo que acontece dentro dos sistemas da tecnologia, porque ela é meio, não é fim, obviamente. E o outro pilar, que na verdade é o mais importante, são as pessoas. Nada funciona sem as pessoas, né? As pessoas que desenvolvem os sistemas, as pessoas que vão usar os sistemas, né? Então, como a gente está falando aqui de 20 anos, né, de passado, tem uma história até interessante, então, ligada a isso, né, que é aquele ano de 2017, quando o robô já ia fazer tudo, ia substituir todo mundo, não sei se vocês lembram, hein, né? E aí começou a minha relação aqui com o escritório, né? Eu recebi, em janeiro de 2017, uma ligação da revista Exame, né? E aí a jornalista me ligou, falaram, olha, você é o maior especialista do Brasil em inteligência artificial na área do direito, né? Então, você imagina, se hoje ninguém é especialista, imagina em 2017, né? E aí, aquela coisa do interior, né, tem aquela brincadeira, né, fama de rico e valente não se desmente, né? Então eu falei, bom, se a Exame está falando, né, deixa ela pensar, né? E aí ela falou, me ajuda aqui que eu estou fazendo uma reportagem e tal, que vocês procurarem lá no site, tem até hoje lá, é janeiro de 2017. E aí eu falei, bom, tem aqui, né, a IBM, que é o fulano, que na época era o Watson, tem tal. Montei aí, né, toda a reportagem, coloquei 6, 7 pessoas ali para falar, saiu até
3 páginas na Exame Impressa, na época, né? Ela falou, e você? Aí eu sempre trabalhei, né, de fato, ajudando a criar as tecnologias, estava começando naquela época a trabalhar com inteligência artificial, 2016, né? E como eu venho da educação, ninguém entendia o que a gente fazia, a ponto assim, de ir nas reuniões e o pessoal falar, ô Alexandre, para de falar que o robô vai ler papel, isso não existe, está passando vergonha, sem brincadeira, era assim, há 5, 6 anos atrás, entendeu? Isso não existe, para, você está queimando o seu filme, sem brincadeira, era a fala recorrente onde a gente ia, certo? E aí eu fiz essa reportagem e falei, e você? Aí eu falei, bom, eu estou criando o primeiro curso de ciência de dados aplicado ao direito, só que eu não tinha o curso ainda, isso foi numa quinta-feira. Eu estava no IDP na época, né? Na sexta-feira saiu a revista impressa, falando lá, o Alexandre falou que o futuro é o estrategista de dados jurídicos, está criando o primeiro curso de ciência de dados do Brasil. Eu não tinha o curso. E na sexta-feira nós recebemos 200 ligações para fazer o curso. E eu não tinha. E aí o que eu fiz? Peguei as pessoas que eu falei na reportagem e falei, ó, sua primeira aula, sua segunda, montamos no dia, na segunda estava fazendo matrícula. E por acaso, um dos primeiros alunos do curso foi o Ricardo, né, Freitas aqui, né? E aí e por acaso, como em 2016 eu estava começando a pensar nos BIs, como é que a gente... Eu recebi um relatório de um cliente do LBCA, já todo estruturado, 2016, não tinha nem robô, não tinha nada, era, né? E falei, nossa, olha que interessante, já a forma de explicar, né, já uma maneira toda disruptiva. E quando o Ricardo veio ser aluno, eu falei, Ricardo, olha aqui, eu estou com o relatório do seu escritório, então eu sou testemunha desse vanguardismo, né, dessa forma de entregar as informações, né? Então, ali a gente começou a trabalhar essa ideia de ciência de dados no direito, de automação, de inteligência artificial, de visual law, né? Primeira vez que trouxemos esse tema para o Brasil, primeira vez que falaram disso, primeiro curso. Então, junto com o trabalho, né, que a gente faz, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a cultura, porque, como a gente está falando, são as pessoas que vão fazer essas coisas acontecerem. Então, o que a gente está vivendo, né, nesse momento, agora passados aí, esses 6, 7 anos que a gente de fato começou? Porque o que 2016 e 2017 é importante? Porque foi o ano em que a inteligência artificial, a automação mais avançada, nessa história do Big Data, saiu da indicação do filme, da propaganda, da música, para de fato entrar nas várias áreas, né? Medicina, agro, direito, né? Então, foi um ano de virada de chave, de 2016 para 2017. E aí, quando lançaram o Watson, né, na época, que falou, né, que o robô vai fazer tudo, então nós começamos uma primeira onda, que era essa, vamos ser substituídos. Né? O robô já vai fazer tudo, então você vê, já passaram 7 anos, não aconteceu nada disso, e sequer nós temos orçamento para fazer tudo que a gente gostaria, só para vocês terem uma ideia como isso não vai acontecer da forma como se falou. E aí nós passamos 5 anos praticamente aí a justamente passar esse momento cultural, e o ano passado para esse ano, eu acho que um dos grandes marcos, né, que o Solano me convidou e nós estamos construindo junto, é o Marketplace de Legal Techs da OAB. Então, veja, até um tempo atrás era essa discussão. Não, acaba com as startups, não pode, né, e tal. E a gente foi estudar, nós trouxemos alguns conceitos ali de Londres, né, porque a Inglaterra, especialmente ali em Londres, eles decidiram, nós vamos ser líder mundial do direito. Então, eles fizeram uma coalizão entre governo, empresas, né, empresas de tecnologia, escritórios de advocacia, para falar, nós vamos ser líder mundial. Então, nós vamos todo mundo ajudar a fazer isso acontecer, entendendo a tecnologia como um diferencial competitivo, né? Então, de fato, a gente trouxe, né, esses conceitos, né, Solano, e a gente conseguiu, e a OAB esse ano vai lançar o seu Marketplace de Legal Techs. Então, olha o efeito cultural, né, OAB São Paulo, a maior OAB do Brasil, metade dos advogados do Brasil, né, saindo dessa discussão de substituição para um diferencial competitivo, isso aqui vai nos ajudar. Lógico que a gente tem que entender as discussões éticas, né, qual é o limite do uso dessa tecnologia, mas então a gente saiu, nesses 5 anos, dessa primeira onda de cultural, né, para sair da substituição, para de fato ser algo que vai nos ajudar. E aí nos últimos 2 anos, principalmente, a gente entrou numa segunda onda, que é uma adoção isolada, né? Vamos dizer assim. Né? Fora, lógico, a gente sempre tem, os escritórios estão na ponta, as empresas estão na ponta, mas de um modo geral no mercado, né? Começando assim, então alguém começou com um sistema de automação de processo, é lógico que o ERP, gestão de processos aqui, a gente sabe que é o central, porque o nosso país é um país litigante, né? A gente tem 80 milhões de processos, é onde a tecnologia começou, né? Mas aí alguém começou com uma plataforma de acordo, ou uma automação de documento de contratos, né? Uma plataforma de LGPD, então a gente começou com essa adoção isolada,
Só que isso, né, olhando também para fora, Estados Unidos, a gente tem a oportunidade de estudar e viajar para vários países, né, está acontecendo um movimento que é chamado Platform Fatigue, que primeiro é muito difícil você fazer a gestão dessas várias plataformas, né, do lado de quem está organizando isso, né, do escritório, do departamento jurídico, e do lado do usuário, mais difícil ainda. Então, você tem que login, senha, entra no sistema, aí você sai, depois login, senha, você entra no outro sistema, né? Então, desse movimento, dessa adoção isolada e a falta realmente de um programa de inovação, de uma organização desse caminho, né, a gente está começando a entrar numa terceira onda, que é a onda da plataformização, que é justamente o seguinte, né, como é que a gente escolhe um sistema, que é o nosso sistema central, seja um sistema de gestão de processo ou outros, né, que são plataformas no-code, de ligar, né, como hub das várias startups, com APIs, etc. Como é que a gente cria um ambiente que é interoperável por algumas razões. Primeira, segurança da informação. Nós não vamos poder mais ter 10 plataformas diferentes. A gente vai ter que integrar isso dentro de um ambiente, né? E LGPD, obviamente. Depois, justamente essa questão da usabilidade. Porque se não for fácil de utilizar, se não for intuitivo, se não estiver no mesmo lugar, as pessoas não usam, né? A gente trabalha aí, de fato, com várias plataformas, a gente olha por trás, assim, as pessoas usam 3%, 5% do potencial das plataformas. Porque é difícil, complicado, você tem que gerar relatório e tal. Então, como é que a gente vai trabalhar essa usabilidade? Mas o mais importante de tudo dessa questão da plataformização é a gestão do conhecimento. Porque, olha, vamos olhar o ChatGPT. Por que ele está funcionando dessa maneira, dando certo? Eles pegaram bilhões de parâmetros, baixaram a internet inteira no mesmo ambiente, começaram a fazer correlações e isso começou a funcionar, certo? Lógico, ainda tem uma curva de aprendizagem aí grande em relação a isso, a gente já fala um pouco melhor essa questão da governança e tal. Mas veja, se tudo isso não estiver no mesmo lugar, isso não funciona, né? A gente estava conversando aqui, né, Eduardo? Como é que a gente correlaciona, por exemplo, processos judiciais com o saque? Deixa eu ver, né, qual é a jornada? Quem entrou na justiça falou o que no saque? Né? Como é que ele passou por lá? Como é que a gente entende e melhora esse atendimento, ou melhora a operação para ele não chegar aqui? Né? Mas veja, esse dado está num lugar com determinada organização, determinado padrão. O outro está em outro setor, em outro lugar. Então, quando tudo isso não estiver no mesmo lugar, você não vai poder falar quantas cláusulas contratuais eu fiz, que cláusula deu problema na justiça, quem já estudou esse assunto, quem já estudou essa cláusula. Então, a gente tem que entender que essa parte de tecnologia, de inteligência artificial, de BI, que é o que todo mundo quer, começa numa questão cultural, de processos de pessoas, que é a organização das informações, né? Porque, pensa, como é que a gente cadastra as coisas, né? Você tem lá 10 campos, você cadastra 5, aí você põe S Paulo, SP, São Paulo, aí você vai pesquisar, você também não tem esse padrão, né? Então, como é que a gente começa essa cultura de dado e entender que primeiro a gente precisa escrever o processo, precisa formar as pessoas, para depois aplicar isso numa tecnologia, e a gente entendendo essa interoperabilidade, como é que a gente traz tudo para o mesmo lugar, e como é que a gente começa a alimentar da maneira correta, e aí a tecnologia, né, que são esses LLMs, a inteligência artificial está ajudando a ler, classificar melhor, então vai nos ajudar muito numa parte chata, né, que a gente também não consegue fazer, burocrática, mas esse é o caminho que a gente está chegando, esse entendimento de que a inteligência artificial, né, para terminar aqui a primeira parte, para a gente depois poder debater um pouco, né, ela também só serve para aquilo que você tem uma quantidade grande de dados, para aquilo que é mais objetivo, para aquilo que é mais repetitivo. Essa é a característica dessa tecnologia. Então, pensando também nas nossas atividades, o quanto isso vai impactar no nosso dia a dia, né, tem um texto muito interessante que eu gosto, chamado The Great Legal Bifurcation, que é a bifurcação do direito. E isso serve para todas as profissões. De um lado, a gente vai ter aquilo que é mais objetivo, mais repetitivo, certo? E mais massivo. Então, aqui a gente vai ter mais automação, mais inteligência artificial. Então, é um perfil de trabalho, né? De outro lado, tem aquilo que é mais subjetivo, que é factual, que é contextual. Então, não vai mudar a forma. Então, toda vez que a gente fala em inteligência artificial, mas como é que vai decidir aquele caso de família? Não vai, porque ela não é feita para isso. Ela só é feita para aquilo que tem padrão, entende? Então, nesse lado aqui, a gente vai usar bastante tecnologia para interação, para colaboração, para relacionamento com o cliente, para guardar essas informações, para a gente depois pesquisar. Mas a essência vai continuar igual. E desse outro lado, é que de fato a gente vai ter uma alteração grande. Só que a tecnologia também não funciona sozinha. Alguém tem que desenhar, alguém tem que escrever, alguém tem que acompanhar. Porque mesmo, né, se a gente falar automação de petições, que a gente já trabalha há muitos anos, amanhã mudou a jurisprudência. Se alguém não for lá e classificar de novo essa nova jurisprudência, o robô não vai falar qual que é a jurisprudência daquele juiz, né? Fernando, a gente está aí há muitos anos, né? O Fernando aqui da Pepsi, que também é
um grande, né, inovador aí desde o começo desse mercado, a gente tem alguns projetos aí, e ele é um craque em fazer isso, quer dizer, como é que você classifica a jurisprudência, os pedidos, cada frase, aí funciona, agora se não tem o Fernando, não funciona. Então, de fato, esse é um pouco dessa primeira visão, né, que é como é que a gente, então, passou por esse momento cultural, e agora o nosso desafio, então, trazendo todas essas questões para o mesmo lugar, como que a gente, de fato, gera valor, como é que a gente gera dinheiro, né? Porque é isso que vai pagar a conta dessa tecnologia. Então, Solano, só uma primeira parte aí para a gente poder continuar a bater papo. Não, muito bom. E pegando o seu gancho... Opa. Eu me entusiasmei e não deixei o pessoal bater palma, mas foi merecido, foi merecido. Mas pegando o seu gancho, Alexandre, e aproveitando para perguntar para o Eduardo, a Hyundai, um dos maiores conglomerados da Coreia, muito voltado para a tecnologia, e a gente assistiu nos últimos tempos a função do advogado interno mudar de um especialista para um gestor cada vez mais envolvido com a alta direção, inclusive hoje em dia cobrado para resultados. E aí, como é que você enxerga essa transformação da profissão? Porque a gente fala, inovação também não é só advocacia, né? Inovação tem diversos patamares. Como é que você enxerga essa mudança do advogado corporativo? Eu tive, ano retrasado, concluí o mestrado, e a minha dissertação foi sobre KPIs jurídicos. Então, eu entrevistei todos os meus colegas, meus pares, diretores jurídicos das montadoras, para saber quais são os KPIs que eles utilizavam. Como a gente estava pós-pandemia, queria saber qual foi o efeito. Eu aproveitei também que eu estava falando com todo mundo, falei, deixa eu ver, né, o que ficou de lição. Né, qual foi o legado que o jurídico deixou, né, do pós-pandemia. Não sei se vocês lembram, mas teve muitas montadoras que ajudaram a fazer, pegaram, já que os seus engenheiros estavam lá ociosos, né, ajudaram para tentar desenvolver, ajudar a fazer manutenção dos respiradores artificiais, ou criaram respiradores artificiais mais baratos para poder colocar nas redes hospitalares para ajudar a população. E uma das minhas perguntas foi, qual foi o maior legado que, na sua visão, o jurídico deixou? Né? Antes disso, tinha lá, você se considera um business partner? Né? Você está lá ombro a ombro com o teu... Sim, claro, estou lá. O jurídico é atuante, né? O jurídico é parceiro do negócio, eu estou lá. Beleza, ótimo. E aí vem a pergunta, qual foi o maior legado que você viu que o jurídico deixou no pós-pandemia? Sem dúvida houve uma aproximação com a área. Eu falei, não, peraí, acho que eu fiz a pergunta errada lá, a primeira você não entendeu. Você falou que você é business partner, sim, mas o teu legado foi... Você abriu um canal de comunicação com o teu colega? Então, veja só. Né? Isso foi unânime, tá? Unânime. Todos querem ser business partner, mas, de fato, pouquíssimos, de fato, né? Estão lá no ombro a ombro, no dia a dia. E isso reflete muito a sua pergunta. Isso foi uma mudança brutal. Né? O advogado aprendeu na dor, né? Que precisa sentar com a área para saber... Amigão, como é que eu te ajudo? Amiga, como é que eu facilito as coisas? Vamos otimizar o fluxo. E aí no jurídico eu tenho algumas regras de ouro. Uma delas é o seguinte lá, eu não quero que ninguém faça nada sem saber o porquê está fazendo. Se eu parar lá, né, perguntar para o estagiário, por que você está fazendo isso aqui? Por que você está picando papel? Eu não sei, porque o sênior me pediu para... Não, vai parar agora e o sênior, os dois vão ser repreendidos. Porque, poxa, quem está picando papel precisa saber a importância daquilo. Por que está picando papel? Se não souber, vai picar de qualquer jeito. Informações confidenciais serão vazadas. Então, quer dizer, eu consigo evitar um fluxo, né, um dano terrível, comunicando, explicando. E a mesma lógica vale para o gestor jurídico, para o seu CFO, para o seu board. Será que você é capaz de explicar o valor ou o seu resultado? E aí, rapidamente, tem uma outra pesquisa também que eu tenho feito. Decidi, toda semana, a gente para no jurídico, e eu abro um espaço de meia hora para as empresas que querem apresentar os seus serviços, né, e as suas soluções, para fazer um pitch de meia hora para falar assim, ok, se você é bom, então me mostra que você é bom, faz um pitch e demonstra. 70% das empresas que vão apresentar não conseguem explicar para mim, ou fazer um pitch me convencendo de que o produto é bom, ou que eles têm um diferencial de mercado.
Aí eu acabo dando feedback para o pessoal, poxa, gente, está vendo? É a mesma coisa, eu querer te vender um Creta 2030 sem te mostrar uma única foto do Creta. Ou do HB20, falar, o carro é excelente, o carro é isso, aquilo, você compraria? Poxa, é verdade, né? E a pessoa fala, não, que o meu bot faz isso, minha tecnologia, não me mostram nada, né? E aí o pessoal fala, poxa, legal, obrigado pelo feedback, vamos lá. E aí, o desafio do gestor jurídico também é isso. Como é que ele demonstra valor para o seu CFO, né? E aí, acho que aos poucos a coisa vai caminhando e vai evoluindo e vai ficar mais fácil de comprar tecnologia. Eu posso fazer uma provocação aqui para o Alexandre? Da mesma forma, tudo que a gente... Eu te falei de custo, né? Então, se a gente compra, nós aqui como departamento jurídico, agora estou com o chapéu do departamento jurídico e sem budget no bolso, né? A gente precisa investir, a gente precisa modernizar sempre. Mas a hora que eu vou comprar uma tecnologia, uma plataforma, um software, custa, né? E aí, a sensação que eu tenho, e como a tecnologia tem avançado de uma velocidade assim, incrível, né? A hora que eu consigo aprovar, a hora que eu vou pagar, tem aquela sensação de, poxa, eu estou pagando aqui, mas eu sei que amanhã vai vir uma tecnologia nova, disruptiva, mais barata, e isso aqui vai ficar obsoleto. É a mesma coisa quando vocês querem comprar um carro no segundo semestre, e falam assim, pô, Eduardo, você está tentando me vender um HB20 2023, 2023, mas eu sei que daqui a pouco você vai lançar o 2023, 2024, né? Então, eu vou esperar aqui e compro um modelo novo já o ano que vem. Espero alguns meses e compro um novo. É assim que a gente acaba se sentindo, né? Assim como eu me sinto quando eu quero comprar uma nova tecnologia. Qual a solução que eu vejo? Poxa, quando eu vou comprar, eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou comprando, e eu tenho certeza que eu vou conseguir demonstrar o valor para o board, porque daí eu vou conseguir girar isso, falar assim, poxa, eu comprei isso aqui, paguei, mas em pouco tempo, quando sair uma nova tecnologia, eu sei que o CFO vai me dar mais dinheiro para eu girar e comprar um novo software ou fazer um upgrade naquilo que eu comprei. Não sei se você tem alguma outra dica para dar para a gente. Olha, então já fui provocado aqui, hein, Solano? O que a gente tem visto, né? Em primeiro lugar, assim, lembra aquela história, uma TV grande e no tempo ficar mais acessível, né? Agora, em relação aos custos, o que a gente tem visto, né? A gente tem justamente uma área nova, né, chamada Legal Operations, que é como é que a gente coloca um time dedicado para entender isso, né? Porque no fato do dia a dia dos advogados, né, é difícil, você tem prazo, você tem, né, o fechamento de um negócio, então é muito difícil dar certo ser um time dedicado, né, como a gente vê aqui no escritório. E tem uma outra área também junto com o Legal Operations, que é de eficiência jurídica, como é que a gente transforma isso em dinheiro. Então, tem algumas empresas já criando essa área, e o que a gente tem visto, né, justamente algumas estratégias de, por exemplo, achar ativos, né? Principalmente quando você teve vários M&As, por exemplo, ou quando você tem, né, muitos processos ali para trás. Então, por exemplo, você tem depósitos judiciais ali que não são identificados, você tem agora o seguro-garantia, né? Você tem, por exemplo, ajustes de provisão com dados mais precisos, né, que pode também te dar um ganho. Então, o que a gente tem visto também é como é que a gente, com criatividade, começa a entender esses ativos para, na frente, gerar, né, uma receita ou escolher um escritório que fala, olha, a gente tinha ali nos últimos 3 anos, né, X de gasto com processo e isso baixou 30%, então me dá um pedaço disso que eu gerei para investir em tecnologia. Então, isso eu acho que é, primeiro, um time dedicado para saber, que eu sei que você também tem, né? Já foi aluno do curso já há uns 4 anos atrás também, então a gente já avançou bastante. Eu sei que você foi lá com todo o seu time, então a sua preocupação de formar as pessoas, né? E essa ideia de a gente começar a gerar valor, porque assim, né, e aproveitando aí a pergunta do Solano, que é o que mudou, né? Então, eu tenho também uma proximidade com a área da saúde, né? Medicina, odonto, ajudei a ser gestor de algumas instituições de ensino. E essa ideia da ciência de dados nasceu porque eu estava lá um dia, né, e aí tinha radiologia, né, os exames lá e tal, e eu falei, poxa, direito não tem radiologia, pensa bem. Como é que a gente opera o nosso cliente? Você abre lá na hora e fala, não, eu sou bom pra caramba, eu entendo, deixa eu ver aqui na hora o que eu faço, concorda? Mas vocês concordam que com um exame preciso e saber que é exatamente ali é mais efetivo? Não quer dizer que a gente também não vai acertar na intuição, mas você tem dados mais precisos para tomar essa decisão, né? Então, o que a gente tem visto? Que as empresas estão se digitalizando, né, participando dessa transformação digital, isso está acontecendo nas várias áreas, começando pelo negócio, e isso tem, né, trazido uma pressão no jurídico de falar, olha, a empresa inteira está entregando assim, né? Você também precisa, não é isso? E essa pressão da empresa para o jurídico vem para os escritórios.
Ó, então você precisa me entregar dessa maneira. Então essa ideia da radiologia do direito. Então veja, isso não vai mudar a nossa profissão. Do mesmo jeito que o médico é que vai definir qual é o tratamento. Mas a gente vai no médico, o que ele fala para a gente? Vai fazer o exame e volta, concorda? Então, como é que a gente vai aprender a fazer o nosso exame? Como é que a gente vai aprender a ter dados mais precisos, informações mais precisas, para tomar melhores decisões? Tomando melhores decisões e entender qual é o melhor resultado. Então, por isso que quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente tem hoje de inteligência artificial é chamada Narrow AI. Quer dizer, é matemática estatística aplicada em sistemas de probabilidade baseado no dado passado. Então, probabilidade. Ela acerta 95%, 90%. Por quê? Porque ela apoia a tomada de decisão, ela não vai decidir, ela não tem condições, não sabe o que é, não tem ideia do que ela está fazendo e também não consegue acertar o 100%, que é probabilidade. Então, o que ela vai dizer? Olha, você tem 90% de chance desse caminho, mas 10% você vai errar, certo? Então, ela vai nos ajudar a escolher qual caminho a gente vai, né? Então, eu acho que é isso que também está mudando um pouco na nossa área. Esse feeling, né? Essa nossa experiência, que ele é super importante, agora tem se agregado a tecnologia, a metodologia de design para a gente melhorar os processos, para a gente ter melhores informações, né? E isso não quer dizer que o direito vai mudar e nem ele deixou de ser importante, não é isso. É a mesma coisa do médico, nós estamos tendo mais tecnologia, mais informações para decidir melhor. Então, eu acho que essa é uma das coisas que vão mudar bastante ao longo do tempo. Muito bom. Dá tempo rapidinho de uma última pergunta. Queria ouvir da Giovana o seguinte, Giovana. Uma outra coisa que eu tenho notado e que tem a ver também com inovação na advocacia, e eu vejo isso nos departamentos jurídicos, vejo com vocês, que são um time muito aplicado, um time jovem, é que hoje em dia a gente vê a gestão de projetos, como você mostrou, a questão da LGPD com a Turma da Mônica, ao invés da gestão de assuntos. Então, antigamente a pessoa era especializada num assunto e fazia aquilo, o dia começava e terminava do mesmo jeito. E hoje em dia existem, principalmente os departamentos jurídicos, e isso é transferido para os escritórios externos, projetos com começo, meio e fim, e como disse o Alexandre, às vezes com ganhos mensuráveis. E aí, como é que tem sido a sua experiência? Você acha que isso veio para ficar? Obrigada pela pergunta, Solano. Acho que sim, com certeza. Acho que é uma tendência muito proeminente atualmente essa ideia de que você tenham pessoas que saibam fazer a gestão de processos, além, é claro, de pessoas, para pessoas que são gestores, têm times, etc., mas que as pessoas também tenham habilidades analíticas, o que, por incrível que pareça, é um pouco incomum nos departamentos jurídicos ainda. É uma tristeza, mas é fato. Muitas vezes as pessoas se deparam com dificuldades quando a gente fala sobre a gestão de fluxos, processos, e quando a gente fala também sobre gestão de projetos, que tem começo, meio e fim, a gente consegue de uma maneira muito mais efetiva ter todos os critérios, todas as etapas mensuradas, que foi o que você bem colocou. E acho que isso, o Eduardo bem falou, também nos ajuda a mostrar para executivas, executivos, de maneira muito mais categórica, quais são os nossos aportes e os nossos benefícios e os nossos impactos no negócio. Se você apresenta resultados, e no jurídico isso é uma tendência também, você apresenta resultados de, olha, fiz um excelente trabalho, mas não consigo te mostrar efetivamente com processos e números o ganho que eu trouxe, obviamente você vai ficar vendido em 99% das discussões e se colocar numa situação muito difícil. Então, sem prejuízo do meu tempo, porque eu sei que a gente tem uma outra palestra próxima muito especial, mas acho que é isso.